Salve, meus amigos. Tô vindo aqui para falar um pouquinho sobre o jogo de ontem. Primeiramente, parabenizar o Vasco pela vitória. Vitória maiúscula. Vitória com um quê de vontade de quem quer vencer. A postura do Fluminense ontem foi completamente ridícula. Ridícula. E a declaração do Thiago Silva ao final do jogo, cara, com todo respeito, era para eles terem vergonha. Porque dizer que nós não jogamos o segundo tempo. Vocês nem entraram em campo. Vocês não têm vergonha. Vocês não amam o Fluminense. Vocês não respeitam a história do Fluminense. E eu vou tirar aqui dois atletas que, pela história, eles merecem ser preservados. Que é o Fábio, que, pode falhar o quanto quiser, cara. Comigo, o Fábio tem todos os créditos. E o Thiago Silva, pela qualidade técnica, pelo nível técnico dele. Mas com todo respeito, cara, o Fluminense é um time centenário. Um time que sempre teve centroavantes de ponta. O Fluminense jogar hoje em dia com o Everaldo, ficar 90 minutos em campo, esse bosta, esse lixo de atleta, eu vou repetir, atleta, pessoa física, a pessoa do Everaldo, eu tenho todo o respeito. Mas como atleta, com todo respeito, cara, não dá. É impossível. Ficar 90 minutos um centroavante que não faz gol desde outubro, com todo respeito, não dá. Eu nem gravei ontem o vídeo, porque eu com certeza eu iria me exaltar muito. Dá pra vencer? Claro que dá. É clássico. Isso foi falado ao longo dos dias. Clássico é clássico. Clássico, quem tá melhor perde, quem tá pior se recupera. É assim. É assim. A entidade clássica é dessa forma. Agora, mais uma vez, a gente fica na mesma situação de anos. Porque tem anos que a gente pede um centroavante. Com todo o respeito que o Cano merece, mas o Cano, infelizmente, não dá. O Cano nem estava jogando, está machucado, mas com certeza se estivesse em campo seria melhor do que Everaldo. E eu quero dizer que a solução não é trazer o Neymar, como está sendo divulgado por aí. Cara, Neymar, ele atolou o Santos, que é um time que ele diz que ama, Cara, se ele amasse, ele vinha jogar no Santos de graça. Porque dinheiro não é problema para ele. Dinheiro não é problema. Quando ele fez a alucinação da carreira dele, de sair do Barcelona para ir pro PSG, ele botou um caminhão de dinheiro no bolso, cara. Ele não precisa de mais dinheiro. Ele é um cara que é empreendedor, ele é um cara que tem N patrocínios, tá? Então, ele não precisa de dinheiro. Ele poderia ter vindo pro Santos de graça, mas a conta chegou pro Santos. Quase foi rebaixado, quase bateu na trave o rebaixamento do Santos, mas eles se salvaram. Mas a dívida do Santos, ela catapultou absurdamente. E é o que vai acontecer se esse camarada vier pro Fluminense. E se o Thiago Silva, com todo o respeito que o Thiago Silva me merece, se o Thiago Silva coloca como condição para ele continuar no Fluminense a vinda do Neymar, Thiago Silva, vai lá ficar com a tua família, cara. Vai lá ficar com a tua família, vai ser feliz, vai se aposentar, vai fazer o que você quiser. Aqui no Fluminense, pode ir embora, irmão. Pode ir embora, entendeu? Aqui não. Qualidade técnica o Neymar tem, ninguém discute. Só que, cara, há anos que o Neymar não quer nada.
Quando eu digo não quer nada, é não querer nada no sentido de mostrar, porque quando você está disposto a ter uma postura diferente, a coisa anda. Se você não quer, se você desde sempre, cara, nos séculos passados, década de 90, de 2000, cara, a gente tinha vários atletas que ia pra noitada, saia da noitada e ia jogar. Hoje em dia, que o campeonato é cada vez mais físico, o jogador que não é atleta não vinga. Neymar não dá provas de que é atleta. É só você comparar. Pega a carreira do Cristiano Ronaldo e pega a carreira do Neymar. Você vai ver, cara, os paralelos. O Cristiano Ronaldo, ele não toma refrigerante, o Cristiano Ronaldo, ele tem personagens, o Cristiano Ronaldo dorme bem. E o Neymar? Festa, balada, noitada, zoeira. Nenhum problema, cara. A vida é dele, ele faz o que ele quiser. Mas isso não é uma postura condizente com o comportamento de um atleta profissional. Lá, mas ele foi criado em 90, Cara, 90 eram outros anos. 90 a gente tinha provocação de um monte de coisa que hoje não acontece mais. Hoje não pode mais acontecer. Porque é incondizente. Então, não dá para ele querer se moldar nos dias de hoje com a cabeça que se tinha lá atrás. Repito, qualidade técnica ele tem. Só que ele tem que querer. A única coisa que eu vejo é que ele não quer. Então eu particularmente não quero o Neymar no Fluminense. E se algum atleta condiciona a permanência à vinda de Neymar, pode ir embora também. E tudo isso aconteceu por um problema. Porque há mais de 2 anos a gente pede um centroavante e aí a diretoria do Fluminense, o Fluminense, que ano passado tinha um garoto que nos salvou do rebaixamento, que a gente estava entalado até o gargalo, que a gente ia pro ralo, a gente ia ser rebaixado. Se tivesse continuado com o Diniz mais 1, 2, 3 rodadas, a gente ia cair por pontos perdidos. Ia ser o rebaixamento mais vergonhoso da história do Fluminense. Rebaixar com o pet de campeão da Libertadores. Jogar o Super Mundial como rebaixado da Série B. Isso era uma vergonha. Era uma vergonha. Os deuses do futebol permitiram que a gente não passasse por isso. Só que pegaram o atleta, o centroavante da base e doaram. Doaram para o mercado exterior. Para contratar o Everaldo. Terceiro reserva da equipe do Bahia. Equipe do Bahia que é fraca. Equipe do Bahia que tem um monte de refúgio que não servia para o Fluminense. Mas tá jogando lá. Tá jogando lá. Aí agora, a gente tem que aceitar essa merda. Esse jogador que, porra, não entrega nada. E eu tô falando do Everaldo, mas tem mais gente. Tem o Freitas, que é outra bosta, outro lixo. Como jogador, pessoa, a gente respeita. E o que é o Martinelli marcando, né, cara? O que é o Martinelli marcando? Mas aí é culpa do treinador. Porque o Martinelli, ele nunca foi um bom marcador. O Hércules, quando ele veio pro Fluminense, eu ouvi de amigos lá de Fortaleza, ele não sabe marcar, Léo. O negócio dele é do meio pra frente. Ele pisa muito na área, ele faz muito gol. Porra! Pra que bota o cara pra marcar se o cara não sabe marcar? Então, o Fluminense só contrata refúgio, que não serve pros clubes. Então, agora nós não temos centroavante pra jogar. E o centroavante que tem, que é criado da base, que já nos ajudou a ganhar uma Libertadores, que já mostrou que tem valor, que sabe jogar, que é o John Kennedy, ele não joga. Lescano e Lavega, que foi mais uma fortuna que se pagou, não jogam. Quem joga é o Everaldo. Terceiro reserva do Bahia, para titular absoluto, ganhando R$500 mil no Fluminense. R$500 mil.
Agora nem para se desfazer dessa merda o Fluminense vai conseguir. Sabe por quê? Ninguém vai querer pagar 500 mil reais pro Everaldo. Você sabe o que o Everaldo vai fazer? Eu não, vou sair daqui não. Pra que ele vai sair, porra? Tem meia milha no bolso todo mês, porra. Isso é indignante. Isso é revoltante. Então, quero deixar claro. Parabéns ao Vasco pela vitória, pela garra, pela determinação, por não ter desistido. Ao time do Fluminense, vocês têm 2 dias para tomarem vergonha na fuça. Vergonha na fuça e fazer o que tinha que ser feito ontem. Reverter esse resultado e seguir para a final. Se isso não acontecer, vocês podem ter certeza, a torcida vai cobrar. Mas aí a gente já sabe o que vai acontecer, né? Os atletas vão fugir, porque a temporada acaba. Se for eliminado domingo, todo mundo vai sumir. Quem vai ficar sofrendo são os torcedores. Porque Everaldo, ele não tem respeito com a torcida. Porque quando ele foi cobrado pela torcida, ele mandou torcedor tomar no C, publicamente, entendeu? Ele não tem respeito. Aí eu fico me perguntando, será que a postura que o Emerson Sheik teve em 2011 foi tão ruim assim? Porque, cantou Band do Mengão. Meu irmão, todo mundo sabia que o cara era rubro-negro. Pra mim, o que importa é dentro de campo, cara. Dentro de campo o cara representava, jogava pra caralho, artilheiro, fazedor de gol, entregava resultado. Aí mandaram o cara embora e não foi só ele que cantou, foi uma porrada de atleta. Tinha que ter afastado todo mundo, afastaram só ele. Então, para ficar claro, para você ter uma postura como essa de mandar um jogador embora porque cantou música do Flamengo, mas cantou dentro do... Foda-se, cara. Foi uma coisa pública? Foi uma coisa externalizada? Pegaram o jogador para Cristo, crucificaram e mandaram embora. Conclusão, no ano seguinte o cara foi lá e ganhou uma Libertadores com o Corinthians. A gente podia ter Libertadores desde 2011. Porque o Sheik entregava. Agora, Everaldo pode mandar torcedor tomar no C, Everaldo pode fazer o que ele quiser e ele continua sendo premiado. Prêmio! Jogar 90 minutos de um clássico sem entregar nada. E será que ele vai ser afastado para o próximo jogo? Ou ele vai jogar mais 90 minutos? Fluminense, vocês têm que ter atenção, cara. A gente precisa de um centroavante pro século passado. Porque camisa que foi de Washington, que foi de Coração Valente, que foi de Fred, ela tá sendo pisoteada no esgoto, sendo vestida por Everaldo. E se o presidente atual, Mário Bittencourt, acha que essa merda tá boa, porra, você não conhece a história do Fluminense, não é possível. Não é possível. A minha indignação, ela não tem tamanho. Porque há anos a gente pede por um centroavante. As contratações, elas acontecem. O Arias, ele foi embora porque ele queria realizar o sonho dele. O Mário poderia até realizar o sonho dele, desde que ele tivesse uma carta na manga. Ele tivesse já um jogador do mesmo nível do Arias na agulha para contratar. E aí falaram que contrataram. Santi Moreno, o cara nem no banco ele fica. Foi contratado para ser o substituto do Arias. Nem no banco o cara fica. Lescano e Lavega jogaram bem uma partida, prêmio deles, afastado, não jogam. Jogou bem, não pode. Só fica no Fluminense quem não joga nada. Presta atenção, hein? Zubeldia, acorda enquanto é tempo, cara. Porque a corda vai arrebentar do seu lado. Ou você troca esse centroavante que é uma merda, ou você vai correr o risco de perder o seu emprego. E a torcida do Fluminense, ela não está preparada para uma eliminação no domingo. Eu espero que vocês acordem, hein?